Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes de eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que ajuda, inclusive o tal do hype, né? Se você puder ajudar aí o canal a ser impulsionado na plataforma, eu agradeço demais aí a moral, tá bom? Olha, antes de falar de Vasco, só falar aqui sobre a seleção brasileira, duas notícias que mexeu aí com a internet, né? A primeira é que o técnico lá do Real Madrid, o Ancelotti, vai ser o técnico da seleção na Copa do Mundo. Está saindo do Real Madrid para assumir o Brasil, o salário parece que em torno de 5 milhões de reais, que para a CBF é troco de pinga. Gente falando, nossa, que salário absurdo, absurdo. Só o que a CBF deve pagar de mesada para político corrupto, eu faço ideia o valor que é para não ter CPI, para não ter investigação, para não botar esses canalhas na cadeia que corrompem o futebol brasileiro. Então esses 5 milhões aí é nada, né? Aí, a outra polêmica, o Brasil parece que vai lançar uma camisa vermelha e preta. Você não tá ficando louco não, tá? A seleção brasileira vai lançar para a Copa do Mundo uma camisa, seria a terceira camisa da seleção, vermelha e preta. Olha, eu já falei aqui que eu tinha deixado de torcer para a seleção faz tempo, né? Por desânimo com muita coisa errada dentro da CBF, né? Você vê aí, não é à toa que gente acusada de corrupção, né, de assédio moral, sexual, enfim, ali é o balcão da putaria no Brasil, é a CBF. Para mim ela representa tudo que tem de podre no Brasil, é essa entidade aí. Então eu tinha parado e ela ferra os clubes, né? Eu tinha parado de torcer para a seleção brasileira. Eu falei assim, eu não torço contra, mas também não torço a favor. Agora, se botar uma camisa vermelha e preta, tem aqui um torcedor contra a seleção brasileira, tá? Eu vou comprar, vai jogar com o Panamá, eu vou atrás de uma camisa do Panamá. Vai jogar com o Camarões, eu vou atrás da camisa do Camarões. Vai jogar contra a Argentina, eu vou atrás de uma camisa da Argentina. Vou fazer com o maior prazer, cara. Vou torcer contra essa seleção se ela inventar essa camisa preta e vermelha, tá? Então tá aí, só pra não deixar passar batido. Eu sei que tem questões políticas envolvidas, mas parece que estão querendo abraçar ou fazer os flamenguistas, né, darem uma volumada na venda dessas camisas. Então vá com Deus, vai ter ali um monte de gente deixando de torcer para a seleção brasileira. Olha, o Carille, que foi demitido do Vasco, ele publicou nas redes sociais uma despedida, tá? Então vou ler a despedida aqui, ó. Na noite do último domingo, eu e a minha comissão encerramos o nosso ciclo no Vasco da Gama. Foram poucos mais de 4 meses de trabalho intenso, dedicação, empenho para alcançar os objetivos traçados pelo clube. Agradeço à diretoria pela oportunidade, aos atletas pelo comprometimento diário e a todos do clube por acreditarem no nosso trabalho e nos abraçar desde o primeiro momento. Trabalhar em um clube da grandeza do Vasco foi uma honra, desejo sucesso ao clube na sequência da temporada. Tá aí o adeus do Fábio Carille, tá? Então tá aí publicado nas redes sociais. Bom, o Vasco já entrou em contato com o próximo, a staff do nosso próximo treinador, que tem tudo para ser o Fernando Diniz, e parece que já está conversando com os representantes do Fernando Diniz. Algumas coisas pesam em favor para que ele seja técnico do Vasco, né? Primeiro, é o carinho que ele tem pelo Pedrinho. E ele é recíproco, o Pedrinho e o Felipe gostam muito do Fernando Diniz. Segundo, porque ele está no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, e aí parece que não quer sair do Rio de Janeiro. Então, a família já está acostumada com o Rio, apesar dele estava ultimamente no Cruzeiro, né? Então, seriam esses aí os fatores relevantes para que ele acertasse com o Vasco. Aí vai depender da proposta e do que vão trazer de contratação na próxima janela, porque esse time aí, esquece, isso com o Fernando Diniz, isso vai dar um BO do caramba para a sequência, tá? Imagina esse esquema do Fernando Diniz de posse de bola, de saída de posse de bola,
com essa defesa do Vasco, com esses zagueiros. Então é complicado, né? Falar em zagueiro, defesa, parece que o Felipe chamou a galerinha da base, né? Eu gostei disso, hein? Voltou lá com o GB, Bruno Lopes, enfim, trouxe uns moleques da base aí para treinar junto com o time principal, os zagueiros, né? E ele pode fazer umas alterações aí para o jogo contra o Operário, tá? O Vasco que joga contra o Operário na quinta-feira. A Copa do Brasil começa amanhã, terceira fase, tá? Vou trazer alguns jogos da Copa do Brasil. O Inter pega o Maracanã, o Retrô pega o Fortaleza, o Maringá pega o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Aparecidense e o São Paulo pega o Náutico, 5 jogos amanhã, tá? Terça-feira. Acho que o Inter deve vencer, o Retrô é um adversário aí complicado, Fortaleza que não vem bem, né? O Retrô acho que foi vice-campeão pernambucano, perdeu pro Sport na final. O Maringá pega o Atlético Mineiro, o Maringá foi junto com o Operário para a final do Campeonato Paranaense, e o Maringá foi vice, o Operário foi campeão. O Atlético Mineiro, que não tem conseguido atuar bem, está sendo bastante pressionado também. É um jogo duro aí para o Atlético Mineiro. O Maringá é um time que costuma aprontar na Copa do Brasil. O Fluminense pega o Aparecidense, né? Eu acho que o Fluminense é favorito e o São Paulo contra o Náutico, acho que o São Paulo é favorito. Na quarta-feira, mais 5 jogos. O Botafogo encara o Capital, é aqui em Brasília, não é aqui em Brasília, mas o Capital é daqui de Brasília, acho que o Botafogo passa, o Ceará pega o Palmeiras, acho que o Palmeiras passa, o Paysandu pega o Bahia, acho que o Bahia passa, o CSA pega o Grêmio, acho que o Grêmio passa, o Novo Horizontino e Corinthians, não sei. O Novo Horizontino está acostumado a jogar com um time grande de São Paulo, né, e o Corinthians não vem bem, né? Então tá aí os jogos da Copa do Brasil na quarta-feira. Aí na quinta-feira tem Brusque e Atlético Paranaense, em definição para mim nesse confronto, apesar do Atlético Paranaense ter uma ligeira vantagem, né, o favoritismo. Santos CRB, difícil cravar alguma coisa com relação ao Santos esse ano também, mas a tendência é que o Santos passe. Criciúma e Bragantino vem bem no Campeonato Brasileiro, tá? Acho que o Bragantino passa. Botafogo da Paraíba e Urubu. Aqui eu tenho que deixar de ser clubista, né, e falar a realidade. É óbvio que o Botafogo da Paraíba vai passar. O Cruzeiro pega o Vila Nova. O Cruzeiro e Vila Nova, acho que o Cruzeiro passa. Operário e Vasco, para mim, acho que o Vasco passa. O Operário, que vem de 4 jogos sem vencer. Venceu no Campeonato Brasileiro na Série B, acho que foi na estreia o Criciúma por 2-1 jogando fora de casa. Aí depois são 3 derrotas e 1 empate. E aí o Vasco tem a fama de ressuscitar defunto, hein? Será que vai levantar mais um? Será? O Operário, e depois joga aqui em Brasília no final de semana contra o Palmeiras. Tem lá o Vitor Roque, que são 11 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Será que ele vai quebrar o cabaço contra o Vasco também? Né, eu não duvido nada quando se trata de Vasco da Gama, né, de levantar defunto. Então tá aí, né, o Operário e Vasco na quinta-feira. Quem apita o jogo, para o nosso desespero, é o Anderson Daronco. Para mim, o pior que tem da arbitragem brasileira. É o boi cansado. O cara tá pesando 200 quilos, fica quebrando, né, o jogo o tempo todo, amarrando, porque ele não aguenta deixar o jogo correr, que ele não aguenta acompanhar. E aí eu me estranha também, né, um árbitro da federação, acho que ele é do Sul, né, para apitar um jogo de um time do Sul. Estranho, né, da região Sul. Então tá aí, quem apita é o Daronco, o jogo do Vasco na Copa do Brasil. Para finalizar, o New Old Boys, time da Argentina, abriu um processo na FIFA contra o Vasco pelo não pagamento dos 2,6 milhões de dólares referentes à contratação do meia Juan Esforza, cara que não está sendo nem utilizado. Então, o New Old Boys foi à FIFA e aí tá aquela dúvida, o Vasco pode ou não pode sofrer um transfer ban? O Vasco diz que a dívida ela está no regime centralizado. Aí tem jornalista falando que, olha, está no regime centralizado, não tem transfer ban nessa situação. Aí eu fui pesquisar, a FIFA realmente, ela trata caso a caso separadamente, né? Então, às vezes, ela acata a legislação de um país, né? Às vezes ela desconsidera
mantém a punição. Então é uma incógnita, não se sabe. Ela vai analisar o caso do Vasco, a situação, e se acaso a FIFA decidir punir o Vasco com o transfer ban, o Vasco vai ter que pedir para os credores do regime centralizado uma autorização para tirar de lá, da fila lá, o New Old Boys, pagar o time argentino, mandar o comprovante para a FIFA para liberar o Vasco do transfer ban, para aí sim o Vasco estar liberado na próxima janela para fazer transferências, fazer transações, tá? Então essa é a real situação. Não dá para cravar que por estar no regime centralizado a FIFA não vai punir o Vasco, tá? Ela analisa caso a caso e pode sim punir o Vasco, mesmo estando no regime centralizado. Ah, tô metendo o pé, vou para a live do meu amigo Aquiles, lá do Fala Vascaíno. Vamos para lá, segue o Fala Vascaíno, curte, se inscreve no canal. Desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.